O Memorial Nacional do Monte Rushmore está centrado em uma escultura colossal esculpida na face de granito do Monte Rushmore em Black Hills, perto de Keystone, em South Dakota. O Monte Rushmore foi concebido com a intenção de criar um local para atrair turistas, representando não apenas a grandiosidade selvagem de sua geografia local, mas também o triunfo da civilização ocidental sobre essa geografia por meio de sua representação antropomórfica. Embora para os ocupantes da terra na época, os Lakota Sioux, assim como outras tribos, o monumento em sua visão veio para resumir a perda de suas terras sagradas, as injustiças que sofreram sob o governo dos Estados Unidos. Em um tratado de 1868, o governo dos Estados Unidos prometeu aos Sioux o território, incluindo a totalidade de Black Hills, desde que os nativos habitassem a área em números que justifiquem a ocupação de tal território. Após a descoberta de ouro em terras indígenas, os colonos americanos migraram para a área na década de 1870. O governo federal então forçou os Sioux a abandonar a parte de Black Hills de sua reserva. O Monte Rushmore era conhecido pelos Lakota Sioux como os Seis Avós ou Montanha Colgar, já os colonos americanos se referiam a ele de várias maneiras, como Montanha Colgar, Montanha do Pão de Açúcar, Montanha do Matadouro e Penhascos Keystone. A montanha estava na rota que o líder Lakota Black Elk fez em uma jornada espiritual que culminou no Black Elk Peak. Após uma série de campanhas militares de 1876 a 1878, os Estados Unidos afirmaram o controle sobre a área. Uma reivindicação que ainda é disputada com base no Tratado de Fort Laramie de 1868. Começando com uma expedição de prospecção em 1885. O rico investidor Charles Rushmore começou a visitar a área regularmente em viagens de prospecção e caça. Ele brincou repetidamente com os colegas sobre dar o seu próprio nome à montanha. O Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos reconheceu oficialmente o nome Monte Rushmore em junho de 1930. As 4 faces presidenciais seriam esculpidas no granito com a intenção de simbolizar uma conquista nascida, planejada e criada nas mentes e pelas mãos de americanos e para americanos. O historiador Doane Robinson concebeu a ideia do Monte Rushmore em 1923 para promover o turismo em Dakota do Sul. Em 1924, Robinson persuadiu o escultor Gubson Borglum a viajar para a região de Black Hills para garantir que a escultura pudesse ser realizada. O plano original era fazer as talhas em pilares de granito conhecidas como agulhas. No entanto, Borglum percebeu que as agulhas corroídas eram muito finas para suportar a escultura. Ele escolheu o Monte Rushmore, um local mais grandioso, em parte porque ficava voltado para o sudeste e desfrutava de exposição máxima ao sol. O escultor Gubson Borglum criou o design da escultura e supervisionou a execução do projeto de 1927 a 1941, com a ajuda de seu filho, Lincoln Borglum. A escultura apresenta as enormes cabeças de 18 metros de altura de 4 presidentes dos Estados Unidos. Os 4 presidentes foram escolhidos para representar o nascimento, crescimento, desenvolvimento e preservação da nação. Representando a criação da nação, Borglum escolheu o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Washington liderou os colonos na Guerra Revolucionária Americana para conquistar a independência da Grã-Bretanha. Ele foi o pai do novo país e lançou as bases da democracia americana. Por causa de sua importância, Borglum escolheu Washington para ser a figura mais proeminente da montanha e representar o nascimento dos Estados Unidos. Para representar o crescimento do país, o artista escolheu Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos. Jefferson foi o autor principal da Declaração da Independência, um documento que inspira democracias em todo o mundo. Ele também comprou o território da Louisiana da França em 1803, que dobrou o tamanho do país. Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos, foi escolhido para representar o desenvolvimento. Ele exerceu liderança quando o país experimentou um rápido crescimento econômico, ao entrar no século XX. Ele foi fundamental na negociação da construção do Canal do Panamá, ligando o leste e o oeste. Ele era conhecido como o destruidor de confiança, por seu trabalho para acabar com os grandes monopólios corporativos e garantir os direitos do trabalhador comum. E para representar a preservação do país, o escolhido foi Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos.
Lincoln manteve a nação unida durante seu período mais difícil, a Guerra Civil. Lincoln acreditava que seu dever mais sagrado era a preservação do sindicato e que a escravidão deveria ser abolida. Em 1937, quando a escultura ainda não estava concluída, houve um projeto de lei no Congresso apoiando a adição da ativista pelos direitos das mulheres Susan Anthony, mas não teve sucesso. Quando a escultura foi concluída em 1941, os escultores afirmaram que a rocha remanescente não era adequada para entalhes adicionais. Essa postura foi compartilhada pela Respec, uma empresa de engenharia encarregada de monitorar a estabilidade da rocha, em 1989. No entanto, propostas de esculturas adicionais foram feitas mesmo assim. Isso inclui John Kennedy após seu assassinato em 1963, e Ronald Reagan em 1985 e 1999. Barack Obama foi questionado sobre sua própria adição potencial em 2008, e ele brincou que suas orelhas eram muito grandes. De acordo com uma pesquisa com especialistas em ciência política conduzida pelo The New York Times em 2018. Franklin Roosevelt é a escolha mais popular para adicionar ao Monte Rushmore, independentemente da filiação partidária, seguido por Barack Obama e Ronald Reagan. Quer ficar por dentro de mais curiosidades dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.